continuidade para o mês da família, que o Marcos começou na semana passada. Hoje nós vamos falar da saúde da relação entre pais e filhos. E eu confesso para vocês que quando eu acabei de ler o livro, minha vontade foi de fechar e sair correndo, porque eu falei, meu Deus, vou começar tudo de novo. O que eu estou fazendo? E a gente começou, leu tudo de novo, respirou fundo. Nós somos espíritas, né? Então nós temos a certeza da imortalidade da alma. Mas em alguns momentos a gente esquece disso, né? Quando a gente está passando por um sofrimento muito grande, a gente já vem logo assim, ai, o que foi que eu fiz para merecer isso? Deus não está vendo. Deus só está ensinando pra gente que a gente está colhendo o que a gente plantou. Às vezes, diante da perda de um ente querido, a gente esquece que ele fez uma passagem e que todos nós vamos fazer também. E estudando esse livro, eu falo por mim, que eu percebi que às vezes eu esqueço que sou espírita quando eu estou lidando com os meus 3 pequenos. Por quê? Porque o amor que a gente tem pelos filhos, ele é um amor tão grande, ele é tão imensurável, que às vezes a gente esquece que mais do que um pedaço físico da gente, ali está um irmão em evolução. Que por mais que nessa vida esse filho seja tudo de mais importante para você, a nossa missão é torná-lo melhor, né? As pessoas têm ditado, a gente cria os filhos para o mundo. Não, a gente cria os filhos para a eternidade. É mais, é maior. Então o doutor Alírio coloca várias situações para a gente, e eu espero que a gente consiga no decorrer da noite analisar todas elas e levar uma visão diferente, que fique claro aqui que a ideia não é criticar a dinâmica que existe na casa de ninguém, nem o jeito que cada um cria os seus filhos, porque eu sou mãe e eu sei que a gente sempre está tentando fazer o melhor da gente, muitas vezes, não o melhor que poderia ser feito. Mas então vamos começar a dar uma olhada em alguns conceitos que precisam ser substituídos e também algumas ideias, para que no final a gente consiga colocar tudo isso numa balança e conseguir entregar esses filhos para a eternidade melhor do que a gente recebeu. E uma notícia aí para aqueles que estão, eu nem tenho filho, não sei. Não tem agora, mas você vai ter. E tudo que a gente aprende é um patrimônio do espírito. E apesar de você não ter agora um filho, você provavelmente vai ter, ou se é uma opção, que não quero, você vai ter um sobrinho, vai ter um primo, você vai ter um vizinho, você vai ter uma criança. E essa postura e todos esses ensinamentos que a gente vai estar passando agora, no livro ele está direcionado como pai e mãe o tempo todo, mas a gente sabe que qualquer pessoa que viva, que interfira na vida de uma criança, ela tem uma responsabilidade maior com ela. Então, os temas que a gente vai estar abordando é os níveis e os tipos de relações entre pais e filhos, as formas de relacionamento entre pais e filhos e o exercício do poder entre pais e filhos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda.
recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Aí a gente lê só a pergunta, né? Porque Kardec ele era muito claro, nenhuma palavra não era mal colocada. A paternidade, né? Quando a gente fala paternidade, a gente fala pai e mãe, do ato de criar o filho. Pode ser considerado como uma missão. E ele fala, sim, muito mais uma missão do que um dever. E às vezes a gente esquece. A gente acha que ser pai e mãe muitas vezes é aquela obrigação, né? Ah, é meu, agora eu não posso devolver para onde que veio, eu tenho a obrigação. É uma missão, é muito maior, é muito mais bonita. Sinceramente, das missões mais difíceis que nos são confiadas. Mas daí a gente vê o tanto que Deus confia em cada um de nós para dar continuidade, para continuar fazendo, dando pra gente esses espíritos, para que a gente faça o nosso melhor para que eles sejam pessoas melhores. E aí quando ele fala que se este vier a sucumbir por culpa dos pais, os pais sofrerão ao ver o filho sofrendo na vida futura. Então a gente fala assim, e se eu fiz o meu melhor, se eu tentei tudo o que eu podia e ainda assim o meu filho ou a minha filha seguia um caminho equivocado, seguia um caminho de dores, né? Aí aquela história que nós já sabemos. Se você pode encarar a tua consciência de que fez o melhor pelo seu filho, não tem razão para você se culpar. Agora, enquanto tiver o mínimo ponto de interrogação, se você deu tudo o que você podia para aquela criança, para aquele espírito ser melhor, aí nós vamos ter que acertar as contas. Porque uma obrigação, a gente falha e tem consequências, né? Se alguém te dá um dever, não, você vai fazer isso, não sei o que, não sei o que. Você não dá conta, você vai ter consequências. Agora é uma missão. Então a gente imagina que a proporção das consequências de uma missão dessa, de tamanha confiança do Pai em nós, é uma consequência maior. Mas que fique muito claro isso, que a gente não se martirize por conta dos filhos adultos que seguem o caminho da dor ou outros caminhos que existem, caminho do vício, vários outros caminhos, né? Porque eu imagino que não tem espaço para culpa. Se você foi um pai ou uma mãe que fez tudo o que você podia fazer pelos seus filhos, só você vê-lo sofrer, você vê-lo em dor, né? Já é o suficiente para um dia ele se sentir tocado. Porque dizem que o amor mais comparável ao amor de Deus por nós, claro, salvo as proporções, é o amor de mãe. Para a gente entender o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso. O de pai também, viu, gente? Quando eu falo assim, o de mãe, é porque até por conta dessa geração física, né? Da mãe carregar o feto ali 9 meses e de ter aquele contato todo, cria-se um vínculo corpóreo e fluídico maior. Mas nós vamos continuar agora e vamos descobrindo conceitos que o amor e o comprometimento perante a maternidade são maiores do que esses títulos e maiores até do que esses laços físicos também. Qual é a função da família, né? Se divide, né, o pai, a mãe. Durante muito tempo a gente, né, qual que é? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Procriem.
né? Então essa era a ideia. Não, você tem que ter filhos, você tem que co-criar. Mas co-criar, todo o reino animal também cocria, né? Todos os outros animais também se multiplicam. Qual que é a diferença quando nós pegamos para nós essa noção de família no que diz respeito pais e filhos? É que aí só cocriar, dar a vida, não é mais suficiente. Nós temos que colaborar com Deus. Nós passamos de ser meros genitores, criadores, para sermos colaboradores. Por isso que eu falei que esse comprometimento, às vezes, ultrapassa até laços físicos, porque nós vemos mães e pais abandonarem filhos e essas crianças serem adotadas por outros pais que assumem esse compromisso de colaborar com a divindade. Então a gente pode entender que ser pai e mãe, você é pai, você é mãe a partir do momento que você aceita esse compromisso de colaborar. E o nome diz bem, laborar, porque o negócio é trabalhoso mesmo e dá trabalho. Não é fácil. Então, quando eu vi essa definição de filhos, aí eu falei, ai meu Deus, né? Porque a gente acha que é aquela criança linda, que é só sua, que vai estar ali para sempre com você. Não. Filhos, assim, eles são de Deus. Eles são do nosso Pai maior. Nossos, eles são irmãos em humanidade, transitoriamente filhos do casal. Então aí a gente já começa a entender que é tudo uma um grande elo, né? Porque nós somos todos filhos de um único Deus, de bondade e misericórdia infinita. Ele é esse Pai perfeito da humanidade toda. Nós, quando recebemos um filho, apesar desse amor imensurável, nós estamos recebendo um irmão. Um irmão cuja missão da gente é torná-lo um espírito melhor. Então é aquela coisa, qual que é a nossa missão enquanto espírito encarnado? Sermos melhores. Qual a nossa missão enquanto pais e mães? Tornarmos esse espírito que nos foi confiado espíritos melhores também. E como que nós vamos fazer para sermos colaboradores de Deus, né? Para poder fazer com que esse espírito, momentaneamente nosso filho, seja uma pessoa melhor. Nós vamos ver agora um monte de conceitos que o Dr. Alírio traz para a gente com a visão da psicologia. E o primeiro dele é assim, a gente tem que dividir, porque nós vemos a criança e a criança ela tem o poder de mudar o ambiente que ela chega, de mudar o nosso humor. A gente vê aquele rostinho lindo, aquele sorriso convidativo. Só que ali existe um espírito milenar, né? Ele está no corpo daquela criança agora. Mas ali existe um espírito com experiências infinitas. Como nós, ele tem fraquezas, ele tem pontos fortes. Então, como é dividido a nossa acessibilidade para esse espírito? A gente divide em primeira, segunda infância, adolescência e vida adulta. A primeira infância, ela vai do 0 a 7 anos. E é quando o espírito que está reencarnado tem uma acessibilidade maior. É onde a gente encontra maior facilidade para que a gente consiga acessar esses arquivos morais que o espírito traz.
0 aos 7 anos. Por que isso? Porque ele ainda, apesar de ele já ter todo esse esquecimento das outras vidas, ele ainda não está totalmente ligado ao corpo. Ele ainda está terminando essa ligação. Então a gente consegue uma acessibilidade maior a esse caráter em formação. Porque vocês já imaginaram se, quando o espírito reencarnasse, ele já reencarnasse com a maturidade adulta? Né? Você ia falar com uma criança de 2 anos, vai tomar banho, ele ia falar assim, o que você acha? Que eu não sei o que eu tenho que fazer? Então, para que esses laços sejam criados e que para essa acessibilidade seja maior, do 0 a 7 anos, todas essas crianças têm uma acessibilidade. Essas idades, gente, elas são usadas como parâmetros, né? Porque a gente, às vezes, vê uma criança de 3 anos praticamente dando uma palestra para o pai. Olha, você não pode fumar, porque isso, porque enquanto era o pai que tinha que estar cuidando da criança. Então, esses são parâmetros, né? De uma forma geral, funciona assim. A segunda infância, que vai dos 7 aos 12 anos. Que é quando você fala assim, tão bonitinho que ele era, meu Deus, o que está acontecendo? Você fala assim, ai, o que é quando eu acabei? Deixa eu buscar o neném, que eu achava que dava trabalho. É uma fase que ela já está começando a entender que ela tem uma voz ativa. Porque quando ela é muito pequenininha, nós cuidamos, nos desdobramos e ela recebe todo esse amor e toda a atenção. Na adolescência dos 12 aos 18, a gente já teve lá, né? E sabe como é que é isso. E aqueles que têm filhos adolescentes aqui, me contam que as perspectivas não são as melhores, né? Tudo isso, quando a gente começa a estudar esses conceitos, a gente vai entendendo que tem como ser moldado, tem como ser melhorado. E a vida adulta é aquela que você já não tem mais tanta acessibilidade, pelo menos não direta, naquele espírito. A prática da função colaborativa se desdobrará nas seguintes funções: diretiva, orientativa e sugestiva. E agora a gente vai começar a falar com um monte de conceito e um monte de ideias, mas tudo bem simples, de fácil entendimento para a gente colocar em prática. Vou tentar, né? A função diretiva é aquela em que o pai e a mãe vão dirigir os seus filhos para a prática do bem, fortalecendo o amor em si mesmo, para o próximo e para Deus. A função diretiva, como o nome já diz, você tem uma atuação direta na criança. Então ela acontece mais na fase do 0 aos 7 anos. Por que você tem uma atuação mais direta? Porque se você tem um filho de 2 anos, se você não dá comida, se você não dá... O corpo físico dele é de uma fragilidade tão grande que ele não consegue fazer as coisas por si só. Então a sua interferência enquanto pai e mãe, ela é direta. Ele precisa de você para sobreviver. Por isso o nome diz, é uma interferência direta. Orientativa, o pai e a mãe são os orientadores para a formação do caráter dos filhos, a partir da observação das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Essa função de orientar, ela começa a partir dos 7 anos. Né? A partir dos 7 anos já não dá mais para você impor tantas coisas. Principalmente hoje, que nós sabemos
aquela famosa manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quando a gente vê isso de pais interferirem tão diretamente na vida dos filhos, não respeitando o livre-arbítrio, aí você fala assim, calma. Deus é nosso Pai. Ele é bondade e sabedoria infinita. Alguém já viu falar aqui de Deus impor, interferir nas decisões e desrespeitar o livre-arbítrio de algum dos seus filhos? Não. Se Deus, que é bondade, misericórdia e perfeição infinita, respeita o livre-arbítrio, como que nós não vamos respeitar o livre-arbítrio dos nossos filhos? Gente, que fique claro que quando fala respeitar o livre-arbítrio, não impor, a gente não está falando que se uma criança de 2 anos chegar aqui e falar assim, eu quero pôr make-up, unha postiça, salto alto e sair andando, a gente vai falar assim, eu vou respeitar o seu livre-arbítrio. A ideia não é essa. Nós estamos falando que conforme essas crianças, esses filhos vão crescendo e vão amadurecendo, nós vamos buscando essas características que eles têm e vamos colocando e desenvolvendo. Então, quando nós falamos de respeitar o livre-arbítrio, é lógico que daí a gente está falando de um adolescente e ainda assim mostrando prós, contras e consequências. Quando a gente fala de respeitar o livre-arbítrio do próximo enquanto pai e mãe, porque se o seu filho de 4 anos chega e fala assim, eu quero pôr o dedo na tomada, você vai assim, vai no shopping, vou respeitar o seu livre-arbítrio. A ideia não é essa. A ideia é que nós não podemos querer viver a vida pelos nossos filhos. E dá vontade, porque a gente olha o mundo lá fora, é tanta coisa ruim, é tanta maldade, que nós sabemos que está nesse nível porque está dando um passo para ficar melhor, que às vezes é quase um impulso a gente interferir e não querer falar assim, não, eu só estou fazendo isso porque eu não quero que ele sofra, porque eu não quero que alguém o machuque. É nesse aspecto que a gente está falando de livre-arbítrio.
por que ele virou o que ele virou? Porque Deus é injusto? Não. Porque falta alguém que colaborasse com Deus nessa missão. Né? Às vezes a Joana de Ângeles tem um tempo que ela fala órfãos de pais vivos. São essas crianças que muitas vezes têm tudo. E aqui isso é tão comum. Eu quero um tênis, vai lá e tem de todas as cores. Mas o pai e a mãe chegam e falam assim: como é que foi seu dia na escola? Como é que você está sentindo? Então a ideia, quando a gente fala colaborar com Deus, é essa. É a gente entender que precisa ser começado desde muito cedo. Por isso também que eu falei no começo, não tem filho, não tem nem que tá ouvindo o que essa menina está lá na frente falando. Mas você não tem filho, você tem um sobrinho que você ama, que você quer que seja uma pessoa melhor. Você tem um primo, às vezes você trabalha como babysitter, você também é parte formadora do caráter dessa criança e você também vai ter que dar satisfações do que você fez. Então, ninguém está livre. É lógico que a responsabilidade de colaborar com Deus e de criar e de desenvolver mais de perto esses conceitos é do pai e da mãe. Mas isso não isenta todas as outras pessoas de participarem também disso. Então, nós vamos falar dos tipos dessas relações. A relação vertical, consensual, amorosa. Assusta o nome, gente. São nomes complicados, mas quer dizer o seguinte: o pai, a mãe e os filhos. Como isso? O pai e a mãe se respeitam como célula principal dessa família, passam esse respeito para esse filho, que devolve esse respeito para o pai e para a mãe. Parece muito simples, parece a lógica, né? Tem um pai, tem uma mãe que respeita os filhos e recebem esse respeito de volta. É esse o tipo de estrutura familiar que a gente mais vê na nossa sociedade? Ainda não. Por quê? Porque, por exemplo, existe a relação vertical rígida autoritária, que são da mesma forma que a outra, o pai e a mãe em cima, mas não existe respeito com filhos. Eles simplesmente impõem. Muitas vezes, uma intenção maravilhosa. Só que só boas intenções não resolvem problemas. A gente precisa ter boas intenções, atitudes concretas e corretas. Se tem um pai e uma mãe autoritária que impõe o que você pode gostar, o que você pode fazer, aonde que você pode ir, aonde que você não pode ir, não respeitam seus sentimentos, tem como funcionar? Tem como esse filho devolver esse respeito para esse pai e para essa mãe? Não. E a gente depois ainda reclama e fala assim: eu faço tudo para essa criança e ele não me respeita. Ah, mas você não mostra nenhum respeito por ele. Como é que ele vai entender que tem que te respeitar também? Dói, gente, é complicado, né? Você fala assim: eu faço tudo, né? E vai e te responde. Você falou? Como assim? Né? Por quê? Porque às vezes você faz tudo de uma forma que não é a forma que você está mostrando para aquela criança. Assim, olha, eu respeito o que você está sentindo, eu entendo o que está te fazendo mal. Você simplesmente impõe suas vontades. E o que a criança vai fazer? Eles são muito inteligentes. Então eles vão falar assim: então tá, é assim que ela quer, tem que ser tudo do jeito dela. Ela vai fazer tudo do seu jeito, vai pôr uma máscara, vai ser uma criança boazinha, todo mundo. Mas no fundo vai ter um monte de sentimento borbulhando. Ninguém me respeita, minha mãe não quer saber do que eu gosto, meu pai não me pergunta o que eu quero, eu só tenho que fazer tudo. E aí, na hora que entra na adolescência, que você fala assim: gente, meu filho era tão bonzinho, de repente ficou tão rebelde, a máscara caiu. Ele entendeu que não necessariamente ele precisa aceitar todo esse autoritarismo. Ele falou assim: eu tenho uma voz, e nem que seja pela implicância, eles vão me ouvir.
E aí como que a gente vai buscar esse respeito? Se ele não foi tratado com respeito enquanto ele era uma criança, como é que você vai falar assim, me respeita porque eu sou sua mãe? Olha, ele pode olhar para você e falar, mas você não me respeitou e eu era seu filho? Então esse autoritarismo, que antigamente era muito comum, né? Eu falo antigamente, nem então, meu pai não precisava falar, ele olhava pra gente. Ele olhava pra gente e o jeito que ele olhava, a gente sabia o tamanho do problema que até a hora que chegasse em casa. Hoje em dia eu acho que se eu ficar olhando muito para meus filhos, eu falo, tá tudo bem, mãe? Tá precisando de alguma coisa? Eles não entendem mais esse tipo de imposição de poder. Eles entendem argumentos, eles entendem exemplos. É assim que a coisa está funcionando agora. E existe uma relação invertida, que são os filhos mandando nos pais e nas mães. Tá? Sim. Pai e mãe já falam, olha, eu tentei tudo que eu podia, eu fiz, olha, eu comprei tudo que queria, eu dei tudo que me pediam, eu levei para psicóloga, né? Esqueceu de dar só respeito e amor, mas deu o resto todo. E falar, você quer saber? Deixa, agora eu não vou falar mais nada. E aí você vê filho mandando em pai e mãe. Daqui a vezes você escuta alguém, você tá na rua, você olha, vê um filho falar assim pra mãe, é hate, você fala assim, não foi? E a mãe simplesmente fala assim, não sei, né? Igual se alguém tivesse falado assim, não, tá caro isso, né, mãe? Às vezes saiu numa revista até assim, um exemplo muito claro de pai e mãe mandando de filhos e aquelas crianças, aquelas meninas de 5, 6 anos, naqueles concursos de Miss, mandando a mãe, fala, mãe, eu faz assim, faz assado, eu quero assim, a mãe obedece. A mãe obedece. Duas notícias. É bem mais fácil, porque aí você não tem que se esforçar, você não tem que servir de exemplo. Só que você quer formar ou deformar o caráter do seu filho. Porque esse tipo de relação em que os pais e as mães se permitem ser mandados pelas crianças e pelos filhos, deforma imensamente. A criança, ela não aprende a respeitar, ela não aprende a ter limites, ela aprende a impor limites. Ou é do meu jeito, ou é como eu quero. E aí, a gente fala, mas que isso, né? Quando cresce, melhora. E nós vemos filhos assassinando pai e mãe. É uma realidade. São fatos. Por quê? Foi por falta de amor? Às vezes não. Foi por falta de nutrir uma relação em que existisse respeito. Mais do que respeito como pai, mães e filhos, respeitos como seres humanos. A nossa sociedade está muito carente de pais e mães que queiram ser pais e mães. É um monte de pai e mãe que adoram trabalhar, workaholics, né? Trabalham, dão tudo, a criança viaja, blá. Mas eles não querem ser pai e mãe. Porque ser pai e mãe, enquanto colaboradores de formação de caráter, dá trabalho, requer esforço. Esse é outro tipo de relação que não funciona. Que é aquela assim, então eu vou ser amigo dos meus filhos, né? Estou falando que você não vai ser amigo dos seus filhos? Não. Mas eles têm que entender que mais do que amigo, você é pai e você é mãe. E que eles têm que te respeitar diferente do que eles respeitam o melhor amigo ou o melhor amigo. A gente vê hoje em dia, não sei se todo mundo aqui tem, mas passa também na televisão brasileira, passou o Globo Repórter. Outro dia, a mãe da menina indo pra balada com ela, bebendo até cair, e a menina cuidando da mãe dela. Né? E a mãe dela falou assim, eu sou muito orgulhosa que a gente desenvolveu essa relação de amiga.
E a menina depois, dando depoimento aos prantos, falando assim, a única coisa que eu queria era ter uma mãe, igual todo mundo tem. Então a mãe dela está super feliz que ela tem uma amiga que ela não precisa educar. Mas a filha está precisando de ter uma mãe que queira assumir essa posição. E como que a gente vai fazer para essas crianças entenderem, os filhos, que eles precisam nos respeitar? É através de como nós pais vamos exercer o poder perante eles. Poder, do latim podere, que significa literalmente ser capaz de. Poder real amoroso é a capacidade que todos nós trazemos de realizar ações de transformação da própria vida e do próprio caráter. Então, por que quando a gente fala de poder, né, a gente já vai falar, poder já dá uma, né? Já dá uma... A gente já faz uma competição com uma coisa não muito boa. Porque a gente vem de anos de uma cultura e o poder geralmente é ligado à onipotência, à prepotência, à impotência, à corrupção, à imposição, à subjugação. Esse não é o tipo de poder que nós vamos desenvolver, nem enquanto indivíduos, nem enquanto pai e mãe. O poder que a gente vai falar agora, na relação de pai e filho, é o poder real. Aquele que tem a capacidade de transformar caráter e atitudes. Esse é o poder que Deus quis que nós usássemos quando nos dotou do livre-arbítrio. Tenho certeza que quando Ele falou assim, filhos, vocês vão ter a capacidade de escolher. Ele não estava falando desse tipo de poder. Ele estava falando de um poder amoroso. Porque alguém que é só amor e bondade não ia querer que ninguém exercitasse o poder através da onipotência, da prepotência, só eu sei, só eu faço, faz do meu jeito, ninguém mais sabe. Porque geralmente a onipotência e a prepotência, elas geram a impotência. Para a gente colocar isso de uma forma mais clara, não precisa comer o microfone, gente. A gente pode analisar lá fora, né? Às vezes no nosso país. A corrupção é tanta sujeira, porque durante anos todo mundo se sentiu impotente. Mas não vai adiantar. A gente não vai fazer nada não vai mudar. Quando só nós que podemos mudar tudo isso através de uma escolha consciente, do uso do livre-arbítrio, nas eleições e tal. Então, dentro de casa, é da mesma forma. Enquanto nós acharmos que não temos condições de mudar essas relações e assumirmos essa postura de impotência, nós vamos continuar entregando e deixando para a eternidade filhos que nós sabemos que trazem neles a capacidade de serem pessoas muito melhores e que só dependem da gente. Então vamos falar de limites. O limite rígido, quando predominam os sentimentos de onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, agressividade e imposição. Eu e não você. O que você pensa não tem valor nenhum, o que tem valor é o que eu penso. Tem como um pai e a mãe conseguirem criar um filho emocionalmente saudável aplicando esse tipo de limite? Fez uma coisa errada? É assim que essa criança vai ser corrigida. Eu podia citar várias razões, eu vou citar só uma. Alguém gostaria de ser tratado assim? Ninguém. Então isso a gente não pode tratar os nossos filhos dessa forma. Mas também não quer dizer que a gente pode deixá-los fazer tudo o que eles querem em nome de tipo, não vou fazer isso, eu não quero ser uma mãe rígida, eu vou ser uma mãe muito cool, ele vai fazer o que ele acha que é melhor para ele. Não. Difuso é aquele no qual predominam a impotência, a permissividade e também o individualismo. Eu, o outro, todo mundo sabe o que fazer da sua vida, faz o que você quiser, que na verdade ninguém sabe o que está fazendo e cada um que se vive. O Dr. Ali, ele trabalha muito com opostos.
sim, né? Ele mostra essas várias faces que os nossos sentimentos têm. Então, esse tipo de imposição de limite também não funciona. Porque vai ser como? Você vai chegar pro seu filho e falar assim, olha, você errou, mas tá, né? Um dia você vai aprender. Vai fazendo errado aí, não vai ter consequência. Não, senhor. Não funciona assim. É mais complicado. É o poder equilibrado. Predomina o poder de realização e de transformação da própria vida. O único poder real é o de mudar a nós mesmos. Isso não significa deixar os nossos filhos fazer o que eles quiserem. O poder de realizar ações transformadoras vai nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos gera autoridade moral ao colocar os limites. Jesus falava que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. O que disso passar tem procedência maligna. Então, ele deixou muito claro que limites precisam ser impostos. Uma criança sem limite é um adulto que 99% de certeza vai ser um adulto que vai sofrer, vai ser um adulto que vai pelos caminhos que a gente conhece, que mãe nenhuma quer que os filhos vão. E os filhos também não querem. Porque a gente acha assim, que é muito difícil ser filho. É muito difícil ser filho. Né? E isso precisa ser respeitado. Mas ser pai e mãe também não é fácil. Porque além de você ter que lidar com os seus problemas e ter que preocupar com a sua evolução, você tem que prestar conta daquela criança. Por isso que você deixar ela fazer o que ela quiser não é uma opção. Ela tem que ter limite. Ela tem que entender que basta, que ela não vai fazer o que ela quer. O que a gente está tentando colocar é que isso não vai se dar por meio de imposição. Não adianta a sua mãe falar assim, você nunca mais põe a mão no controle do seu videogame enquanto você não me trouxer todo, você não for on roster. Por quê? Porque você não está perguntando o que aquela criança está sentindo, qual é o problema dela. As crianças hoje, os nossos filhos, eles precisam ser ouvidos. Só que isso dá muito trabalho. Então, o que mais existe hoje em dia não é nem o rígido demais e nem o muito liberal. É uma mescla dos dois. Né? Você tenta ser rígido com seu filho, ele não funciona, ele fala, argumenta. Porque as crianças hoje em dia, elas nascem, elas não choram, elas já argumentam. Aos 2 anos, elas já te perguntam por que não. E você consideraria, depois não faz. E o que acontece? A criança, ela não tem uma noção de limite. Porque ela não aprendeu que tem consequências. Ela aprendeu que eu vou testar minha mãe, enquanto ela estiver me falando não, até ela me fala sim. Quem é responsável por essa mudança? Os pais. Como? Consequências. O que você fizer vai ter consequências. E o que você deixar de fazer, no caso, vai ter mais consequência ainda. O relacionamento autoritário é uma relação do tipo dominador-dominado. O pai e a mãe têm poder demais e os filhos não têm poder algum. Os pais impõem decisões, soluções e vontades, enquanto as necessidades dos filhos permanecem ignoradas. Característica dos filhos de pais autoritários. A característica mais marcante dos filhos de pais autoritários é a insegurança, que faz com que se sintam temerosos e culpados. São aquelas crianças que não têm autorrespeito. Por quê?
lidar com o poder real, o poder de transformar, é vital para o espírito. Quando os filhos são criados nesse regime autoritário, os pais podam essa sensação, essa noção de poder. Ele não sabe fazer escolha, ele não sabe se impor, ele não sabe mudar, porque o poder, quando a gente fala de poder real, é essa capacidade que você tem de escolher fazer diferente. Essa é a definição de poder que a gente está usando aqui. Quando você impõe tudo aos seus filhos, eles não sabem escolher. Daí chega lá na frente, né? Pai, eu posso fazer isso? Não, por quê? Porque eu não quero. Pai, posso fazer? Não, por quê? Porque eu acho que não. Daí quando ele chega lá na frente, um coleguinha dele fala assim, fuma aqui, que não sei o quê. Aí ele vai falar, pode ser. O pai e a mãe não perguntou pra ele assim, quando ele falou, mãe, pode fumar? Em vez do pai e a mãe falar, não. Por quê? Porque não pode? Porque se você fizer essa escolha, você vai estar prejudicando a sua saúde, você vai estar buscando um câncer com as suas mãos, você vai estar se fazendo mal. É essa a ideia. Né? É você mostrar as consequências. Porque, às vezes, filho acha que pai e mãe não sabem nada. Que pai e mãe é boring. Né? Tô vendo a carinha dele, ele tá só assim. Só que a gente já teve lá atrás. Nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes, nós já pensamos assim, eu não posso esperar para tirar minha carteira, arrumar um emprego, mudar de casa. Quando você muda de casa, que no dia 5 você abre seu mailbox, tem todas as contas do mundo para você pagar, você fala assim, como eu era feliz aos 14 anos e não sabia. É difícil ser pai e mãe? É difícil ser filho também. A ideia é essa, é respeitar as dificuldades uns dos outros. O relacionamento permissivo é o que está baseado na prepotência dos filhos sobre os pais. Os pais anulam as próprias vontades em um esforço vão de evitar conflitos com os filhos. Os filhos crescem sem limites e sem direção. A principal causa da permissividade é o comodismo dos pais que não querem ter o trabalho de acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Porque é mais fácil você ser permissivo do que toda vez você ficar nesse argumento de vai ter consequência, de você vai fazer sua escolha, mas você vai... Mas é isso. O exercício é diário. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles não cansam de argumentar. Quanto mais você fala não, mais eles argumentam. E mais eles argumentam. Tem hora que dá vontade de você falar assim, porque eu já falei que é assim. Não vai adiantar. Qual é a formação de caráter que você vai trazer pro seu filho enquanto você não fazer ele entender que cada atitude que ele tiver, ele vai ter uma consequência. Porque hoje em dia, a situação já está tão difícil que a hora que o filho faz uma coisa boa, você quer comprar presente, você quer fazer festa, ele está fazendo uma coisa boa para ele, às vezes, né? Ele está sendo um bom aluno, está tirando notas boas, você já tem seu emprego, você já fez sua faculdade, ele está cuidando do futuro dele. Ele tem que entender que ele não está te fazendo um favor de estar estudando. Ele tem que entender que ele não está fazendo um favor para você de ser uma criança responsável, de não te responder. Aquilo vai ser bom para ele no futuro. Ele não entende agora, mas isso vai ser bom para ele no futuro. Então ele tem que entender essas consequências. Característica dos filhos de pais permissivos. Tem dificuldades com os limites necessários a uma vida em sociedade, porque não lhes são estabelecidos limites em casa. Acreditam que pode fazer o que querem em toda parte, em todos os momentos. E a gente vê isso e fala assim, nossa, mas será, né? É por isso que tem adolescentes se achando no direito de pôr fogo em mendigo vivo, de pôr fogo em índio, porque não teve limite. Vocês já imaginaram o sofrimento moral de um pai de ver um filho fazer isso? E por quê?
Ele não entende que ele tem que ter limite, que ele tem que respeitar o próximo. Então, muitas vezes, dói a gente quando a gente fala um não incisivo para um filho, quando a gente fala assim, não, vem cá que a vida não é assim. Mas vai doer muito mais na hora que lá na frente você tiver que colocar o seu filho numa clínica de reabilitação, que você tiver que visitar o seu filho porque ele tirou a vida de um outro ser humano. É muito fácil nós ensinarmos valores superficiais. Valores de caráter é muito mais difícil, porque eles são aprendidos com exemplo. E esse é o convite que a gente tem quando a gente é convidado a ser pai e mãe. Então, não é raro você falar assim, eu virei uma pessoa melhor depois que eu tive os meus filhos. O amor é tanto que você quer ser uma pessoa melhor para eles terem em quem se espelhar. Relacionamento consensual amoroso está baseado no poder real, no qual tanto as necessidades dos pais quanto dos filhos são levadas em consideração. Busca-se resolver os conflitos de uma forma consensual, na qual pais e filhos desenvolvam junto o modo de conviver harmoniosamente. Quando eu li isso, eu falei assim, só faltou aquele final de conto de fadas, e eles viveram felizes para sempre. Porque parece uma coisa tão distante ainda e tão irreal que a gente fala assim, gente, que livro histórico é isso? Mas não é. Essa é a ideia. É pai e filho entenderem que eles precisam se respeitar e que o sentimento de cada um precisa ser respeitado, mas pai e mãe deixando muito claro que quem tem o poder de voz e de veto são eles. Mas não assim, não, porque não pode. Não, porque por isso. Característica dos filhos de pais consensuais amorosos. Se sentem dignos de confiança e respeito, sentem-se úteis e valorizados, respeitam a si mesmo e ao próximo, têm elevado nível de autoestima, são autodisciplinados e responsáveis. Vale a pena o trabalho para você ter um filho assim? E a gente passou do tempo, mas eu queria muito falar disso aqui, que no livro o Dr. Alírio coloca que a melhor forma da gente desenvolver esse tipo de relacionamento onde pais e filhos são ouvidos é através do desenvolvimento de reuniões de harmonização familiar. Trata-se de uma reunião que irá durar entre 20 e 30 minutos, em que as dificuldades de convivência em família são colocadas para que todos juntos busquem soluções que atendam à necessidade de todos os membros da família. Seria uma espécie de debate. E no livro ele fala que a melhor forma e dia para ela ser feita é depois da realização do Evangelho no lar, onde todas as vibrações e todo o ambiente já está propício para isso. Então seria o quê? Terminou o Evangelho no lar, você ali com a tua família ainda reunida, fala assim, olha, vamos entender o que está acontecendo na nossa casa. O que cada um está sentindo, vamos estabelecer regras, vamos desenvolver consequências, porque a partir do momento que que eu li, né, fiquei toda feliz, nossa, é isso que a gente precisa. Fui fazer na minha casa, o primeiro dia parecia uma feira. Alguém já foi na feira? Pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Então você já imaginou você abrir o espaço e falar assim, cada um fala quais são os problemas e o que está te deixando triste, o que está te deixando feliz? Gente, parecia uma feira, não pararam de falar. Eu falei, eu vou gastar mais umas 15 só para escutar isso tudo antes de começar a desenvolver o processo. Mas eu posso garantir para vocês, é extremamente gratificante quando você vê eles mesmos sugerindo decisões entre si. Né? Ah, o que você faz assim me machuca assim? Não, então vamos fazer assim.
aquilo te dá um senso de que você está criando um ser humano melhor. Você fala assim, nossa, você aprende a respeitar regras, leis, pessoas e outros seres humanos dessa forma dentro da casa dele. É o tipo de ser humano que eu quero entregar de volta para o mundo. Quando for perguntado para mim, o que você fez dos filhos que eu te confiei? Eu quero poder falar assim, eu fiz o meu melhor para ele ser um ser humano melhor. Eu acho que essa é a vontade de todo pai e mãe. Então, o que a gente precisa abraçar é que é amor, é todo dia. É uma coisa que não tem como a gente fazer de conta que está sendo pai e mãe. Porque se você fizer de conta que é pai e mãe, lá na frente você vai ter um filho que vai te dar o dobro ou o triplo do trabalho. Isso aqui são algumas ações que facilitam ou que dificultam esse processo. Infelizmente a gente está sem o tempo. Mas a gente tem esse livro na casa, eu abordei ideias, o livro ele traz exemplos assim, muito claros do dia a dia, é uma linguagem muito legal, só que numa hora fica muito difícil da gente abranger tudo. Então as ideias principais são essas, eu aconselho a todo mundo que queira entender melhor e se aprofundar um pouco, que pegue o livro e dê uma olhada, porque vale a pena. E desculpa ter passado do tempo e obrigado a todo mundo.